O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido filho, querida filha, neste domingo, nós celebramos um tema da hospitalidade cristã. Desde a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Gênesis, ao Evangelho nos convida a esta realidade. Ao falar do Antigo Testamento, nos tempos bíblicos, não havia o recurso de hospedagem como existem hoje. Os viajantes, eles viviam expostos aos mais diversos problemas, como a fome, sono, não tinha onde dormir, onde reclinar a cabeça, não tinha teto, viviam numa profunda insegurança os viajantes. Portanto, desde aquela época, acolher os hóspedes e pôr a serviço deles sempre foi visto no Antigo Testamento como uma maneira de servir a Deus. No hóspede servido, é Deus que é servido. Ser indiferente a um viajante, a um transeunte, é justamente fechar-se a Deus. Abraão, na primeira leitura, como nós já falamos, ele hospeda 3 homens misteriosos. Ele não pergunta sobre a sua identidade. Ele acolhe esses 3 mensageiros de Deus, que é justamente a figura do próprio Deus. E como recompensa dessa hospedagem, os hóspedes prometem que a vida há de brotar num seio estéril. Um seio estéril e envelhecido de Sara. A hospedagem, o hospedar Deus, o acolher Deus no nosso coração, o acolher Deus na nossa alma, na nossa vida e na nossa história, ele faz com que a nossa vida seja mais fecunda, mais profunda e mais verdadeira. Acolher Deus na nossa vida, na nossa história. Justamente, Abraão corre a acolher e colocar a serviço desses homens. Isso é, como eu já disse, gratuidade e servir a Deus na pessoa do irmão. Nós, enquanto comunidade cristã, somos convidados a fazer a experiência pascal da hospitalidade, a acolher Jesus ressuscitado na nossa vida, a acolher Jesus ressuscitado na nossa história, a acolher Jesus ressuscitado na nossa alma. Quando nós hospedamos alguém, significa fazer lugar para ele. Quando nós acolhemos e hospedamos alguém, nós temos que nos colocar a serviço dessa pessoa. Devemos cuidar, dar alimento, gastar tempo com a pessoa. Lembra do Evangelho de domingo passado? Aquele que parou, sentiu compaixão, cuidou, dedicou tempo ao outro. Quando nós acolhemos alguém, quando nós acolhemos alguma coisa, isso não modifica tanto a nossa vida, receber alguma coisa. Mas quando nós acolhemos uma pessoa
Isso nós sofremos modificação na nossa vida. Se é uma pessoa má, pode nos influenciar, pode nos modificar negativamente. Se é uma pessoa boa, pode nos influenciar positivamente. Acolher a Cristo na nossa vida implica mudança de vida. Se você acolhe alguém na sua casa, você muda a rotina da sua casa, você muda os hábitos, alguma coisa. E acolher Cristo na nossa vida, acolher Cristo na nossa história, acolher Cristo na nossa família, implica mudança de vida. Mudanças de hábito, isso é natural. Chegou uma visita na sua casa, naturalmente muda alguma coisa. Chegou Jesus na nossa vida, na nossa história, naturalmente muda alguma coisa. E nós precisamos deixar ser mudado e moldado pela graça de Deus a partir do momento que nós acolhemos Jesus Cristo na nossa vida. Essa acolhida significa abrir o coração para o próximo. Eu sempre digo, onde eu estou, onde eu passo, eu digo que o cartão postal da nossa paróquia seja acolhida. A acolhida, ela muda de vida. Quando Jesus acolheu a mulher pecadora, quando Jesus acolheu aquela mulher cometida em adultério, que estava em adultério, que todos queriam apedrejar, Jesus disse, acolheu, só que vai e não voltes a pecar. Quando Jesus acolheu Zaqueu, quando Jesus acolheu o cobrador de imposto, eles mudaram de vida. A acolhida de Jesus faz mudar de vida. Só que vais e não voltes a pecar. Acolher Jesus na nossa vida, na nossa alma, necessariamente nos faz mudar de vida. Nos faz mudar de atitudes. Agora eu quero te perguntar, você tem acolhido Jesus na sua vida? E o acolher Jesus em nossa vida tem duas atitudes. Como relata nesse evangelho, uma de Marta, que acolheu Jesus na sua casa e já foi ficar preocupada, agitada para oferecer coisas, que isso também não é ruim. E Maria, que colocou aos pés do Mestre, para ouvir extasiada o Mestre. Aqui a gente não está para dizer quem, na verdade, que Marta fez algo ruim. Ela também hospedou, ela também acolheu, ela também fez algo interessante, porém, ela focou e ficou muito preocupada e agitada. Maria, como diz o nosso Senhor, escolheu a melhor parte. São Bento, inclusive celebramos esses dias, tem um lema muito interessante. Ora et labora. Orar e trabalhar, trabalhar e orar. Claro, a partir de uma interpretação mais simplista, queremos também, e a partir desse texto também que diz, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada com muitas coisas. Muitas coisas. Quantas pessoas têm vivido agitados, preocupados com muitas coisas, e têm esquecido daquilo que é essencial? Tem esquecido de se colocar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo para escutá-lo. Tem esquecido de se entregar inteiramente a nosso Senhor e fazer esta experiência. Uma só coisa é necessária: estar na presença de Deus, buscar a Deus em primeiro plano. Hoje nós vemos no mundo onde as pessoas não mais procuram a Deus. Agitada no ativismo, numa ganância, fruto de um capitalismo desenfreado, onde busca o trabalho é dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não dedica tempo para Deus, para as coisas de Deus, para a intimidade com o Senhor. É muito próprio desse mundo atual que nós vivemos, onde as pessoas dedicam tempo ao lazer, à diversão, a tantas coisas, mas não se coloca aos pés do Mestre. Isso é um reflexo
terrível e doentio de uma sociedade ativista, onde o externo, o rápido, o imediato, que faz parte da própria vida. Que o Senhor nos ajude a viver como Maria, que contempla, que se coloca aos pés do Mestre, que nós possamos não esquecer do mais importante, que é estar com Deus, que nós possamos, de fato, dedicar ao trabalho, ao cuidado, à acolhida das pessoas, ao acolher bem as pessoas, mas não focar só no trabalho. Tem gente que dedica dia e noite ao trabalho, esquece da família, esquece de si, esquece da vida espiritual. Isso adoece muito. Volta para o Senhor. Volta para acolher Jesus. Nós possamos acolher nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida, como Marta e Maria acolheram na sua casa. Que nós possamos acolher como Abraão acolheu aqueles 3 homens. E Jesus está em viagem. E Ele quer bater na sua porta. Acolha-o. Coloque-se aos pés dEle. Para louvá-lo, para bendizer, para adorá-lo. Ele bate a sua porta. Que nós sejamos acolhidos. Ou que nós possamos acolher na nossa vida e na nossa história. E deixar com que a nossa vida se transforme numa profunda vivência com Ele. Orando, fazendo a experiência profunda do amor de Deus em nós, dedicando tempo diário para a oração e também para o trabalho, porque o trabalho também dignifica e santifica cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos acolher Cristo na nossa vida e deixar que a nossa vida seja transformada por Ele, hoje e sempre. Amém.